Cartas. Ah, as cartas. Algumas mudaram a história do mundo, ou pelo menos renderam boas tretas. Teve a carta de Pero Vaz de Caminha, considerada a certidão de nascimento do Brasil, escrita entre uma lambida no rei e outra no açaí dos nativos. Teve a carta da princesa Leopoldina, mandando Dom Pedro largar a birita e proclamar logo a independência, porque Portugal estava enchendo o saco. Teve a carta de Charles Darwin para Charles Lyell, soltando: Mano, acho que a gente veio do macaco. E assim iniciando um colapso existencial em teólogos e políticos até hoje. Teve até a carta de Jack, o estripador, para a imprensa inglesa, dizendo: Oi, sumidos, ainda tô por aqui, tá? Um verdadeiro e-mail marketing do terror vitoriano. Mas agora temos uma nova carta histórica. Uma carta que já nasceu icônica. Uma carta que não foi escrita com pena de ganso, nem enviada por pombo correio, mas que está fazendo o regime balançar as canelas. A carta de Donald Trump a Jair Bolsonaro. É isso mesmo. Um presidente americano mandando um bilhete nervoso que parece escrito com caps lock e cheiro de tarifa. E o conteúdo? Uma bomba diplomática que já começou a explodir na cara do Lula, do STF e da democracia com aspas. Prepare-se, essa carta pode virar capítulo de livro de história ou de roteiro de filme. É mais uma obra-prima do caos político. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Nato Shark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o Nato Shark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Na manhã dessa quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele mesmo, o bilionário que virou presidente, foi cancelado, voltou, impôs tarifa de 50% e agora está distribuindo bronca como se fosse diretor de escola, resolveu tirar a caneta do bolso e escrever uma cartinha de amor político ao seu bromance tropical, Jair Bolsonaro. Mas não foi qualquer carta. Foi uma com timbre da Casa Branca, endereço em Washington, D.C., escrita com o sangue dos democratas e provavelmente perfumada e com Old Spice e pólvora. Uma carta que começa suave, mas termina com um tapa sem luva de pelica no regime Lula-STF. Vi o tratamento terrível que você está recebendo pelas mãos de um sistema injusto, escreveu Trump, claramente inspirado pelo roteiro de V de Vingança e pelo manual do Capitão Nascimento. Isso é uma palhaçada. Prezado senhor Bolsonaro, tenho visto o terrível tratamento que o senhor está recebendo nas mãos de um sistema injusto voltado contra o senhor. Este julgamento deveria terminar imediatamente. Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas. O senhor foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao país.
Compartilho seu compromisso de ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vindos do atual governo. Manifestei veementemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política tarifária. Espero sinceramente que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar oponentes políticos e acabe com seu ridículo regime de censura. Estarei acompanhando de perto. A cereja do bolo? Trump termina com a clássica frase que só falta vir acompanhada de música de suspense. Estarei observando de perto. Tradução? Alexa, adicione intervenção diplomática à minha lista de afazeres. A carta de Trump deixa tudo claro de forma cristalina. O julgamento do Bolsonaro deve parar. Não existe negociação fora disso. Os Estados Unidos, a democracia mais sólida e longeva do planeta, o farol da liberdade do Ocidente, reconhece o regime de censura e perseguição política no Bananil. Donald Trump resolveu parar de usar luvas de pelica e agora partiu direto para o soco no estômago da diplomacia petista. Na carta, o Laranjão deixou de lado qualquer disfarce diplomático e carimbou o Brasil com uma palavrinha que, para certos figurões de toga e de barba, deve soar pior do que impeachment. Regime. Sim, Trump chamou o Brasil de regime de censura. Não de país, não de república, não de democracia em construção. Regime. Tipo Cuba, Venezuela ou Coreia do Norte. Só que com o ministro do Supremo dando carteirada em aeroporto, primeira-dama que se acha embaixatriz e imprensa que late de coleira. E antes que algum comentarista da Globo News, com cara de planilha do Datafolha, venha dizer: Ah, mas isso é só força de expressão. Vamos ao óbvio ululante. Trump não usa palavras por acaso. Quando ele chama Lula de líder de um regime, está dizendo com todas as letras que o Brasil virou uma republiqueta, onde a justiça persegue adversários políticos e cala a boca de quem discorda. Tudo com o carimbo democracia carcomido pela hipocrisia. Na carta anterior, Trump já havia dado uma rasteira no STF, chamando o circo de sistema injusto. Mas agora ele foi além, expandiu a crítica ao conjunto da obra. Um sistema que censura redes sociais, prende comediante, proíbe camiseta e que precisa de tradutor simultâneo para explicar por que até tweet virou crime. Isso, na cabeça de Trump e de qualquer pessoa com um neurônio em funcionamento, é um regime. E dos piores. A linguagem de ciência política que tanto amedronta os colunistas progressistas que só estudaram a Wikipédia e o Xandão, é claro. Quando um presidente estrangeiro se refere ao Brasil como regime, ele está avisando que não enxerga mais um sistema democrático legítimo. Isso quer dizer que Lula, Moraes, Barroso e companhia não estão sendo criticados apenas pela oposição interna, mas pelo maior nome da política americana atual. E é aqui que a coisa fede. Porque o Nove Dedos tentou jogar com os adultos, mas levou cartão vermelho por comportamento antidesportivo. Fingiu que era estadista, mas se comportou como aquele aluno repetente que lidera a bagunça e ainda finge que é vítima do sistema. Enquanto isso, o STF, nosso velho conhecido da egotrip institucional, segue se achando a encarnação da Constituição, quando mais parece o departamento jurídico do PSOL, com toga e vaidade. Trump, com sua elegância habitual de elefante numa loja de cristais, está basicamente dizendo: acabou a paciência. O Brasil está brincando de Venezuela gourmet e ele está prestes a jogar a sobremesa no chão. O recado é claro. Se continuarem usando o STF como porrete ideológico e tratando o Bolsonaro como herege medieval, as consequências virão. Políticas, diplomáticas, econômicas. Afinal, já temos 50% de tarifa para abrir o apetite. O que Trump disse com todas as letras é o que metade do mundo já percebeu. Isso aqui virou um regime. E a cada nova decisão autoritária travestida de virtude, vocês estão apenas confirmando isso. E o mais engraçado, vocês nem percebem que o próprio Trump virou o observador internacional que Lula tanto implorou para vigiar as eleições brasileiras.
Só que, em vez de mandar um estagiário da OEA, ele mandou tarifa e carta diplomática com gosto de pólvora. Agora, segura, companheiro. A coisa é grave. A maior potência e democracia do mundo não reconhece o Brasil como uma democracia e está deixando isso claro para todo mundo. Ele considera Bolsonaro a vítima de um regime, assim como a gente usa o regime teocrático, o regime ditatorial, o regime venezuelano ou o regime que você quiser. Para onde vamos? Exato, na linguagem, digamos, coloquial, jornalística, né? E até alguns casos na ciência política também, não em todos, a palavra regime tem uma conotação pejorativa, né? Assim, de algo que é autoritário, né? Geralmente, quando você usa essa palavra, em vez de governo, você está dando uma conotação de que ali as instituições não são independentes, né? E de que as eleições não são justas. Então, numa palavra de 6 letras, toda palavra tem a sua história, né? E essa palavra tem uma história muito forte, realmente, e que tudo isso está envolvido nessa palavra. Realmente a gente não aplica a palavra regime normalmente para países que são democráticos. E, de fato, nessa carta de hoje, que foi publicada depois da entrevista do Lula à CNN Internacional, na qual o Lula diz que o Trump não foi eleito imperador do Brasil. Do mundo. Do mundo, desculpa. E diz também que se o Trump tivesse invadido o Capitólio aqui no Brasil, ele também seria preso, assim como o Bolsonaro talvez venha a ser. Nessa carta do Trump, ele realmente eleva o tom no ataque às instituições brasileiras, ao regime, ao sistema político brasileiro e no apoio ao Jair Bolsonaro. E eu só consigo ver essa carta dentro desse contexto da entrevista do Lula a Mampur, porque não aconteceu nenhuma outra coisa, né, assim, que tenha tido um impacto internacional ou um impacto nos Estados Unidos para trazer de volta esse tema, para ocupar o presidente Trump, que é um homem muito ocupado, para ele voltar à carga e com essa escalada. Eleições em 2026 é igual ao IOF, tem uma pessoa que decide e sabemos quem é. Ele escolhe os participantes, como a Venezuela fez. Parabéns, Lula e Xandão! Vocês conseguiram nos colocar na mesma fossa onde Venezuela, Cuba, Nicarágua e Coreia do Norte chafurdam. As reações foram interessantes. Em vídeo, Bolsonaro agradeceu ao apoio público do Laranjão e classificou a ação do governo brasileiro como parte de uma perseguição orquestrada. Prezado presidente Donald Trump, recebi com muita alegria a sua carta pessoal interessada à minha pessoa. Nela, a sua preocupação com a liberdade de expressão. E também no tocante ao meu julgamento. Estou sendo julgado por um golpe de Estado, dado num domingo, sem tropa, sem armas, com a minha presença nos Estados Unidos. Algo completamente incrível. Um crime inexistente. Querem, na verdade, me alijar do processo político. Alijar a maior liderança de direita da América do Sul. E entendo que eleições sem oposição, e sim, é um golpe. E quero ler aqui o último parágrafo da carta de Vossa Excelência. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo. Pare de atacar os opositores políticos e acabe com esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto. Mais uma vez, presidente Trump, muito obrigado pela carta. Conte com a minha eterna gratidão. Muito obrigado. Já a Globo News reagiu como a gente esperava, esperneando com histeria. Vamos te mostrar então aqui o que diz essa carta de Donald Trump. Ele fala o seguinte: caro senhor Bolsonaro, tenho visto o terrível tratamento que o senhor está recebendo das mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Esse julgamento deveria terminar imediatamente. Não estou surpreso ao vê-lo liderando as pesquisas. Eu paro aqui, né? Só para dizer que isso não é verdade. O Bolsonaro não está liderando as pesquisas. Seguindo a carta. Você foi um líder forte e altamente respeitado que serviu bem ao seu país. Compartilhe o seu compromisso em ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, feitos pelo atual governo. Tenho demonstrado minha desaprovação, tanto publicamente
quanto por meio da nossa política tarifária. Espero sinceramente que o governo do Brasil mude seu curso, pare de atacar adversários políticos e acabe seu ridículo regime de censura. Observarei tudo com atenção. Sinceramente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Esse aí acordou de TPM. Mano, o cara interrompeu a leitura para dizer que é mentira. Mas quem tá mentindo é o jornal lulista. Bolsonaro está sim liderando as pesquisas. O Biruliro só não tá liderando é a pesquisa paga pela Globo. Daí ele tem que deixar isso claro para os acéfalos, pois a Globo tá tentando fabricar um presidente como ela sempre fez ao longo da história, para se beneficiar do dinheiro público. E ele sabe que o Bolsonaro é problema para a emissora. Esse Marcelo Cosme aí não foi chacota à toa no Pânico. Mais um palhaço do circo do Lully. A verdade é que a carta é um documento histórico. A vergonha que o Brasil está passando ecoará por décadas e o pessoal da Globo News sabe disso e se irrita porque está amarrado, acorrentado a esse regime pária mundial. Não poderia dar certo mesmo reabilitar um bandido para satisfazer aos autocratas que não possuem votos. O regime reagiu como todo mundo já esperava, triplicando a aposta e confirmando tudo que Trump disse. Jair Bolsonaro foi alvo da Polícia Federal na manhã dessa sexta-feira em Brasília, por ordem do Voldemort do Judiciário, Alexandre Uglandi do Soviético Tribunal Federal. Entre as medidas restritivas estão o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar, proibição de comunicação com diplomatas e embaixadores, proibição de aproximação a embaixadas e a outros réus investigados e proibição de acesso às redes sociais. Bolsonaro não pode nem falar com o próprio filho, Eduardo Bolsonaro. Ou seja, ele é um preso político, um sequestrado do regime, antes de ter sido julgado. Do nosso lado. Vai, tarde! Coragem, presidente! Chama o Lula! Lula ladrão! Lula ladrão! Poxa, que coincidência, a imprensa está na frente da casa do Bolsonaro quando a operação da Polícia Federal estava em andamento, né? Até helicóptero da Globo tinha. Mas ninguém da PF ou do STF vazou isso para a imprensa, não sejam levianos. E aí, claro, começam a surgir as manchetes. Urgente! PF encontra cerca de 10 mil dólares na casa do Bolsonaro. Deixa eu reescrever essa manchete. Urgente! PF encontra quantia de dólares equivalente a uma semana de bônus dos honorários de Bessias da AGU na casa de Bolsonaro. As medidas contra Bolsonaro estão previstas em lei, diz o ex-jornalismo do Grupo Globo, menos de uma hora depois da adoção das medidas arbitrárias. Os lambibotas do consórcio PT-STF se apressam em tentar justificar as ilegalidades do regime. Se estivéssemos na Alemanha dos anos 30 do século passado, eles diriam: as medidas adotadas contra os judeus estão previstas na legislação alemã. Gente nojenta. A vovó Mafalda do jornalismo, Ricardo Noblat, também correu para puxar o saco. Embora o passaporte do ex-presidente esteja apreendido desde fevereiro de 2024, quando também foi alvo da PF, a avaliação do Supremo é de que os Estados Unidos dispõem de instrumentos jurídicos para tirá-lo do Brasil, mesmo sem o documento. Ah, sim, igual o Lula mandou um avião da FAB retirar a Nadine Heredia do Peru, né? Ah, os caras estão medindo tudo pela própria régua do regime brasileiro. Como se os Estados Unidos não pudessem resgatar Bolsonaro até debaixo da cama do Xandão, a hora que quisessem. A operação que aconteceu este ano na Venezuela, bem debaixo do nariz dos diplomatas petistas brasileiros que estavam lá, é mais do que exemplo. Se Donald Trump quisesse tirar Jair Bolsonaro do Brasil, ninguém no mundo conseguiria impedir.
O US Southcom avisaria as Forças Armadas que alguns F-22 e um avião de carreira entrariam em espaço aéreo brasileiro, sem resistência. Uma equipe SEALs iria até Bolsonaro. Partiu. Fim. Lula nunca recebeu tornozeleira eletrônica. Lula nunca foi proibido de dar entrevistas de dentro da cadeia ou de se comunicar com quem quer que fosse. O tratamento diferenciado é gritante de óbvio. A motivação política também. Nada a ver com direito ou justiça. A decisão ilegal e absurda que impede Biruliro até de falar é parte do processo fajuto contra Eduardo Bolsonaro por atentando contra a soberania. Clara retaliação aos eventos recentes, ou seja, uma decisão política contra uma liderança política. Perseguição, lawfare. Bolsonaro falou em seguida. Vamos lá, presidente. Abre aí, senão não vai falar. Pode falar, presidente. Vamos lá, vou tentar. Posso falar? Meus advogados têm que tomar conhecimento do inquérito. O inquérito que gerou as cautelares de mim é aquilo que meu filho está respondendo por estar nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. Estou restrito a Brasília, com tornozeleira. Fizeram a busca e apreensão em casa, pegaram R$7 mil e aproximadamente $14 mil, tudo devidamente aí com origem. Então, no momento, é um novo inquérito, que eu estou também dentro dele. Tá? Os outros, você não responde pergunta, quem responde sou eu, né? Mas o inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali. E a própria Polícia Federal não me botou no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito, me botou no Rio de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem Forças Armadas, sem armas, um golpe realmente de festim. Tá? Agora, o julgamento, eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei por embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, tá? Eu tenho horário para ficar na rua. E, no meu entender, o objetivo uma suprema humilhação. Esse que é o objetivo. Sereno, típico de quem não deve absolutamente nada. Biruliro está proibido de falar com o próprio filho, de usar redes sociais e com tornozeleira eletrônica. Isso tudo sem julgamento. É irrelevante falar em eleições 2026. No estado atual, vencerá quem o Xandão permitir. Trump vai escalar com o Brasil. Esperem uma resposta da Casa Branca, disparou Brian Winter após a operação contra Bolsonaro. Afinal, lembre-se do final da carta do Trump. Estarei acompanhando de perto. E assim como a carta de Pero Vaz de Caminha foi a certidão de nascimento do Brasil, essa carta do Trump pode muito bem ser a certidão de óbito do regime supremo PT. Com um timbre americano, selo diplomático e cheiro de sanção, ela não veio para pedir bênção, veio para dar recado. Porque toda tirania tem seu começo, e se depender do tiozão do cabelo laranja, esse regime vai ter um fim digno de papel timbrado e data marcada. Fim da carta e começo do fim. The hell is going on in Brazil? Lula is a effing joke. The guy steals, smiles, and people still clap for him. It's unbelievable. Brazil has everything to be a great country, but it's stuck with a corrupt clown running the show. You call that leadership bullshit. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.